Estamos gravando aqui nesta minha sala, né, a sala de trabalho da colega do entrevistado de hoje, a historiadora, doutora em História Econômica da USP, Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, a minha mulher, está aqui retratada pelo estilogravador Ciro de Iraúna, meu conterrâneo. E eu estou recebendo uma visita muito ilustre. O José Murilo de Carvalho é acadêmico da Academia Brasileira de Letras, mineiro, completou 82 anos na quarta-feira, dia 8 de setembro, e está sendo agora protagonista, está protagonizando uma coincidência interessante. Foi aberta, no fim de semana passado, a Bienal de São Paulo. E na Bienal está exposta a coleção de contos e bordados do herói lá da resistência, da Armada, João Cândido, que é o tema de um ensaio de Zé Murilo de Carvalho, que foi publicado, foi um grande sucesso literário, lançado em 99. Chegou a ser uma raridade, comprada a R$500 o exemplar, e agora está sendo, neste momento, está sendo relançada a reedição pela Top Books, do meu editor, né, do editor de Sei de Lula, meu livro, Zé Mário Pereira. Né? E, então, nessa coincidência, né, de eventos, o aniversário, a Bienal, o relançamento do livro, eu quero aproveitar para ter uma conversa. Eu entrevistei Zé Murilo de Carvalho na série que eu fiz para o blog do Neumann, que está sendo editada pela editora portuguesa Almedina, numa série chamada Neumann Entrevistas. São 2 volumes, 70 entrevistas, completando os 70 anos da editora, que agora tem uma filial no Brasil, e o meu livro está saindo por essa filial, incluindo a entrevista de Zé Murilo. Mas agora os tempos são outros, a entrevista é completamente nova, e eu quero começar perguntando... Prazer recebê-lo aqui na minha sala, na sala da professora Isabel, sua colega, mãe do meu filho Arthur, de 2 anos e 3 meses. E eu quero começar lhe perguntando sobre esse evento, o primeiro evento de sua vida foi o nascimento. Como se chamam seus pais, Zé Murilo de Carvalho? Sebastião Carvalho de Souza e Maria Angélica Ribeiro. Dona Maria Angélica é que marcou a data do seu nascimento para o dia 8 ou foi um parto natural e inesperado, no dia seguinte, o day after da independência? Não, aconteceu... eu creio que ela foi generosa comigo, não permitindo que eu nascesse no dia 7, para não competir com a data nacional. Coincidir com o Brasil, nasceu junto com o Brasil, dia da pátria. Não, você já imaginou se eu fizesse agora, dia 7, o aniversário? No meio dessa confusão toda, hein, professor? Zé Murilo de Carvalho é historiador, grande historiador, cientista político e membro da academia, eu já falei, e é autor de clássicos, como, por exemplo, né, da história da República, que foi recebida por um povo bestializado, que é um clássico da historiografia brasileira. Né? Nasceu aonde, Zé Murilo? Piedade do Rio Grande, Minas Gerais. Fim do mundo. Mineiro. É mineirinho? É um mineirinho típico ou não? Eu tenho um dos textos, aliás, o primeiro texto desse livro se chama Sou do Mundo, Sou Minas Gerais. É um comentário sobre uma tese de doutorado sobre Minas e que mostra uma análise do modernismo mineiro. Essa fama de mineiro, né, me dá uma série de estereótipos sobre mineiro, pão duro, tímido, né, desconfiado. Há certamente alguns desses traços, mas a tese mostra, examinando o modernismo mineiro, uma grande conexão com o mundo intelectual, não só brasileiro, mas também europeu. E, nesse sentido, nesse texto, eu termino com uma citação
do Drummond e outra do Milton Nascimento. Do Drummond é um verso conhecido dele: mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. E do Milton Nascimento, sou do mundo, sou Minas Gerais. Então, dois belíssimos versos de dois gênios mineiros. Por um então, terceiro. Mas é muito curioso, Neumann. Eu me lembro que eu nasci, uma família muito religiosa, minha avó muito religiosa, a minha educação foi muito rigorosa, inclusive do ponto de vista religioso. E eu tinha um bisavô que estudou no Caraça, que era a famosa escola dos lazaristas, em Minas Gerais. E um historiador mineiro, João Camilo de Oliveira Torres, me contou depois que o Caraça era muito influenciado dos lazaristas pelo jansenismo, que era uma heresia francesa do século XVII, e que Pascal era um dos membros dessa corrente religiosa. Então, veja bem, nasceu lá no fim do mundo. No entanto, a minha educação teve impacto de uma heresia francesa do século XVII, através do jansenismo. Então, as coisas se... E visitando Caraça depois, é que eu vi que um bisavô tinha estudado lá muitos anos, né? E um bisavô e mais outros dois irmãos dele. Então, é muito curioso isso, né? Realmente, num lugar isoladíssimo, você está conectado com o século XVII francês. Através de Minas. O Caraça é uma referência na minha vida. Recentemente perdi um amigo mineiro, Zé Maria Mairink, que estudou no Caraça. Outro amigo, certamente também amigo seu, Fernando Gaveira, fala muito do Caraça. E o Lobo Guará, né? A história dos lobos do Caraça. Infelizmente, o Caraça pegou fogo, né? E hoje é um lugar turístico, né? E que é muito, muito, muito bonito. E que também a igreja, naturalmente baseada, feita pelos lazaristas, no barroco europeu. Agora, é uma situação estranha, quer dizer, você vê aquela igreja, como as igrejas europeias, muito grandes, imponentes, etc., para quase que massacrar o crente diante do poder de Deus. Mas o Caraça é impossível, porque o que domina o Caraça são as montanhas. A própria ideia Caraça, se a gente tem vontade de se ajoelhar no Caraça, é diante da natureza, né? Por causa da força sobretudo o próprio morro do Caraça. Então, é um passeio interessante. Uma das narrativas a respeito de Minas é que essa fama da cordialidade, da conversa, do diálogo mineiro, vem do fato de ser montanhoso. Porque na montanha você vai conversando. O senhor confirma essa lenda na história, não? Olha, esse é o lado, digamos, folclórico de Minas. Mas Minas foram mais de uma, né? Quer dizer, a Minas do século XVIII, por exemplo, era um terreno, era perigoso, né? Revoltas uma atrás da outra, não tinha família, né? Era garimpeiros que ficavam criando cidades, realmente não havia famílias no início, revoltas o tempo todo, quer dizer, eram Minas que não existe mais. Mas a Minas do estereótipo é do século XIX, que é a Minas rural, ruralizada. Isso é, em fazendas, pequenas fazendas, etc. Aí sim, pode ter criado esse tipo de estereótipo de Minas, que eram pequenos proprietários isolados, e aí, né, desenvolveu um pouco certa hospitalidade, mas, ao mesmo tempo, certa desconfiança, né, das pessoas. E eu acho que aí sim, essa Minas da Terra, que eu chamo, que é século XIX, entrou pelo século XX, e hoje eu acho que já está desaparecendo porque as grandes cidades estão tomando conta, e aí não há mais espaço para essas... É uma espécie
A desconfiança, eu me lembrei assim, dá até um bom título, Conversa à beira do abismo, né? Uma conversa Exato. mais desconfiada e mais prudente. Você não provoca, você não briga com o interlocutor, senão o cara te empurra abismo abaixo. E tem ainda realmente na língua portuguesa, há realmente na culinária, quer dizer, a influência portuguesa é muito forte na culinária mineira. Essas fazendas realmente eram todas de migrantes portugueses do Rio, minhotos, eram quase todos minhotos, né? Que foi uma migração muito forte para Minas no século XVIII. E aí sim, a culinária é muito... E em parte judaica também. E havia muito sefardita lá em Minas. E descobriram que uma irmã descobriu que a nossa família tem também de longa distância, mas também uma raiz Parentesco sefardita. sefardita? Cristão novo, é? Cristão novo, Zé Murilo? Mas, ironicamente, só agora que a gente se deu conta disso e foi descobrindo, mas eu estava voltando de Minas, de Belo Horizonte para o Rio, isso já faz mais uns 20 anos. Eu morava no Rio e descendo a serra de Petrópolis, o trânsito estava muito pesado e eu fui ultrapassar um carro. Eu devo ter perturbado um pouco o carro que vinha atrás. Passei para a direita e me preparei para pedir desculpas ao chofer que vinha atrás de mim. Ele passou, apontou um revólver para a minha cara e disse: "Eu te mato, judeu filho da puta". Eu fiquei perplexo, né? Praticante do crime de racismo. É, se ele descendo a serra, qualquer acidente eu cairia. Lá embaixo eu estava com meu filho e a irmã, né? Mas ele me deixou absolutamente perplexo. E, de repente, agora descobre que realmente, provavelmente, agora tinha raízes judaicas. Espero que não, filho da puta, mas pelo menos. Zé Murilo, me conte aí. Mas também Minas tem uma tradição de bravura, afinal. O maior herói, o protomártir da independência é o mineiro, né? O Tiradentes. Né? E não tinha nada desse estereótipo mineiro, né? Era um falastrão. Ele falava para todo lado, né? Não mantinha segredo. Confiava em Acabou. todo mundo. Não, ele realmente Não era nada ele era um desconfiado. mineiro do século XVIII, quer dizer, gente briguenta, né? Briguenta e que falava e tudo, e provavelmente falar para todo mundo acabou espalhando a notícia. Né? Acabou caindo no ouvido do traidor, do delator. Né? Coisa. E eu conheci muito um ilustríssimo mineiro, que tinha fama de ser prudente, conversador, mas era também um homem muito firme, o Tancredo de Almeida Neves. Tancredo de Almeida Sim. Neves, a primeira imagem que eu tenho dele é um discurso no túmulo do Getúlio, em 54, lá em Bagé, um discurso forte, vigoroso. Né? E era um homem, eu convivi muito com o Tancredo. Eu era muito amigo do Roberto Guzmão, também mineiro, e o Mauro Guimarães, paulista. E nós nos encontrávamos sempre num restaurante, no Hotel Otton, aqui em São Paulo, quando o Tancredo vinha a São Paulo. E ele sempre, eu sempre tive dele a imagem de um cara que não engolia desaforo, e que era calmo, tranquilo, prudente e tal, desconfiado. Né? Ele desconfiava do próprio neto, e com toda a razão. Né? O Aécio mostrou que ele tinha todas as razões do mundo para desconfiar dele. Né? A essas alturas da vida, cospe no túmulo do avô, assumindo a defesa do Bolsonaro. Mas ele perdeu um pouco o controle uma vez, né? Quando no golpe, quando deposição de João Goulart foi para o Rio Grande do Sul, e a Câmara, o Congresso, e Senado e Câmara estavam discutindo a situação. Então, foi dito lá por um presidente do Senado, acho, não sei se era Auro de Moura Andrade ou
da Câmara que o presidente tinha abandonado o país e que, portanto, ele declarava vaga a presidência da República. Era uma mentira. E Tancredo, nessa hora, a famosa reação dele, ele gritou para o cara: canalha! Essa foi. Que eu tenho razão, né? Tinha toda a razão, mas aí ele não aguentou, quer dizer, foi tanto um insulto que ele deixou a mineridade. Esse golpe não deu certo. O Flávio Tavares escreveu um belo livro sobre o golpe de 61, que é o que não deu certo. Eu conheço também quanto ele. Agora, olha aqui, o tema principal da nossa conversa não vai ter só esse tema. O Murilo é um grande historiador, ele vai abordar vários temas aqui, mas o primeiro tema, eu queria que o senhor, professor, me falasse... Vamos tirar o senhor. Então, você, Zé Murilo, me conta aí, como é que foi o seu encontro com os bordados do João Cândido, que inspirou o seu ensaio, que abre, aliás, que dá o título, né? É esse livro que era uma raridade que volta ao mercado, de sua autoria, né? Como é que foi o seu encontro com esses bordados? Foi absolutamente casual. Eu ia muito a São João, porque eu gosto muito das cidades barrocas de Minas, e já estava com a minha mulher na época, e já estava saindo para Belo Horizonte, quando alguém saindo do museu regional. E aí alguém me viu saindo e perguntou: você viu aí os bordados do João Cândido? Eu levei um susto, falei: o quê? Bordados do João Cândido? Tem ali. Eu voltei correndo para o museu e não estava exposto, estava lá estava em reforma, e me mostraram lá, essas duas toalhas bordadas. Eu olhei e realmente fiquei perplexo. Falei: não é possível, como é que isso veio parar aqui? Aí me indicaram, não, isso foi doação de um senhor aqui da cidade. Eu saí correndo, por sorte, a pessoa já tinha 90 anos, mas estava viva ainda. E a pessoa confirmou: não, eu doei para... Sim, eu falei: mas como chegou às suas mãos? Não, na revolta da Chibata. Armada? Não, na Armada não, foi da Chibata, né? Do João Cândido. As tropas de Minas foram chamadas para reforçar o controle no Rio. E eu estava no batalhão. E foi lá colocado como guarda do João Cândido, que estava preso. E disse ele, achei estranho, que ele passava o tempo todo bordando. E pedia a ele, disse que comprava. Ele ficou de olho num grande bordado, que era o próprio Minas Gerais, o próprio porta-aviões de Minas Gerais. Não, porta-aviões não, o próprio coraçado Minas Gerais. Aí o João Cândido depois acabou, ele não sabe por quê, acabou que o João Cândido deu a ele essas duas toalhas, né, esses dois desenhos. Adeus do marinheiro e Amor, estava escrito. E isso confirmava realmente que era verdade, tinha sido de João Cândido, etc. E eu resolvi escrever um pouco a história desse achado. Ninguém sabia, ninguém conseguia. Nenhum autor biógrafo de João Cândido falava que ele bordava. Mas pensando bem, depois eu entendi. João Cândido era marinheiro da antiga Marinha. Aquele cordoame todo, eles trabalhavam o tempo todo com nós e com cordas e com nós. Aí, certamente, nisso ele foi aprendendo a bordar. E talvez não espalhasse isso, porque, bom, bordar não era coisa de homem na época, não era coisa de homem. Então, provavelmente ele escondia este lado, essa habilidade dele. Nem o grande biógrafo dele, Morel, né, Mar Morel, que teve muito contato com ele, em nenhum momento percebeu isso, em nenhum momento. Eu acho que realmente ele escondia um pouco essa habilidade. E os bordados não estavam mais com ele, né? Hein? Quando os bordados não ficaram com o João Cândido, né? Ficaram com a pessoa que o senhor encontrou em São João del Rei. Né?
Daí, claro, ele tinha feito um outro, não sabe, a gente foi parar. Mais tarde, pensando bem, eu vi o seguinte: havia outros homens bordadores no Brasil, que na época não me dei conta, que eram os cangaceiros de Lampião. Eles bordavam. Lampião mandava Próprias bordar. roupas. Hein? Bordavam as próprias roupas. Isso eu percebi quando houve uma exposição aqui no Rio, né, dos bordados de cangaceiros. Aí eu falei, isso me escapou totalmente ao escrever o texto. Então, realmente havia outros homens, né, considerados machões, que eram bordadores, o Lampião botava todo mundo a bordar. Então, é uma coisa curiosa. O próprio Lampião bordava, né, Zé Murilo? Bordava. O Lampião bordava. Tinha um baiano aí que defendia a tese que o Lampião era homossexual, mas eu não me lembro dele ter dito porque bordava, não. Mas, de qualquer maneira, o bordado não era uma arte masculina, principalmente nos tempos de João Cândido. Por falar em João Cândido, me faz um resumo aí do autor desses contos e bordados, que dá título ao seu novo, aliás, seu velho livro relançado. Quem era João Cândido? João Cândido era filho de escravos, do Rio Grande do Sul. Ela nasceu, inclusive, no território da Argentina, depois que voltou para o Rio Grande do Sul. Entrou jovem na Marinha e era semi-analfabeto. Ele lia, mas não escrevia, e ficou na Marinha durante muito tempo. Em geral, ele não subia muito, foi até rebaixado para primeiro marinheiro, porque ele era meio indisciplinado. E houve aí esse episódio. Veio a República, continuou a prática da chibata na Marinha. E o Exército usava espada. A espada batida de lado, né? Não com corte, mas dar espadadas nas pessoas como punição. Era óbvio que isso continuou durante a República. E era óbvio que isto era um motivo de enorme reação dos marinheiros, e, sobretudo, porque a chibata os aproximava dos escravos, né? A escravidão tinha sido abolida, mas uma das práticas da escravidão era a chibata. Então, eles se sentiam realmente injuriados com essa prática, eram ser tratados como escravos. Isso, na época da revolta, 1910, isso já percorria a boa parte da marinhagem. Aconteceu nessa época que o Brasil encomendou esses couraçados na Inglaterra, que eram os mais poderosos do mundo na época. E a Marinha tinha sido prejudicada com a República, porque a Marinha, na verdade, não apoiou a República. Ela fez uma revolta, a revolta da Armada, aí sim, era contra, era por um plebiscito, era contra a República. Quer dizer, havia um choque muito grande com o Exército. Então, ela foi muito prejudicada nesse início, com verbas, etc. Até que, nesse momento, o almirante conseguiu reverter esta prática, essa posição secundária da Marinha, e comendaram esses dois gigantes, né, que eram o Minas Gerais e o São Paulo. E João Cândido foi para a Inglaterra com um grupo de marinheiros para aprender a lidar com essas máquinas. E de lá, eles voltaram. Ele foi até recebido pelo presidente da República, né, homenageado, num ambiente muito, muito amigável. Mas corria por baixo, né, essa insatisfação. Até que um dos navios, né, encoraçados, veio de repente essa revolta. Ele não era o único líder, havia um outro marinheiro que provavelmente era letrado, escrevia, lia, que estava sempre com ele, e fizeram a revolta. Tomaram os dois navios. Foi um pânico na cidade.
porque esses encouraçados podiam destruir boa parte da cidade. Eles andaram dando uns tiros, né, assim, apenas para assustar, mas boa parte da população do Rio já fugiu para o meio do mato, não saiu. Entrou em pânico a cidade toda. Então, o governo não teve outra, o Congresso não teve outra saída a não ser, né, dar uma anistia para os revoltosos. E com isso eles pararam, mas a Marinha nunca engoliu essa ideia, porque tinha morrido um oficial da Marinha, 2 oficiais, mas não houve muitas mortes, não. Mas houve logo depois uma outra revolta no Batalhão Naval. Já estavam todos anistiados. Quando veio a revolta do Batalhão Naval, que o João Cândido combateu a revolta do batalhão, aí prenderam todo mundo de novo. Prenderam. E ele anistiado assim mesmo, ele não se envolveu, mas foi preso assim mesmo, uma enorme injustiça. E aí veio aquele episódio terrível, né? Eles foram presos na Ilha das Cobras, numa cadeia subterrânea, quase sem ventilação, e tinham limpado a cadeia com cal e com uma pequena janelinha para respirar, e o comandante, era a véspera de Natal, fechou a cadeia e veio para o Rio, para a cidade do Rio, na Ilha das Cobras, para passar o Natal. E, de repente, começaram a sufocar naquele. A cal começou virou pó, começou a afetar a respiração das pessoas. O carcereiro estava sem a chave, ligou para o oficial, que estava no Rio, não houve resposta, e o cara voltou no dia seguinte, dos 17 havia 2 sobreviventes, João Cândido e um outro, provavelmente porque era muito forte e tudo conseguiu. Então, foi uma coisa terrível, né? Foi algo para a Marinha, foi algo muito, muito negativo, e a repercussão foi enorme. E o João Cândido foi pego fazendo os bordados logo depois dessa coisa trágica. Ele tinha pesadelos, com isso ele contou, com esse drama de ver os colegas morrendo. Foi depois internado no manicômio, ficou lá uns tempos, e depois foi solto, e mais tarde foi libertado, e ele viveu até 64. Ele estava entre os marinheiros que se revoltaram em 64. Era colega do Cabo Ancel. Estava lá. Mas, curiosamente, ele manteve a vida toda um grande carinho não só pela Marinha, mas, sobretudo, pelos navios. Ele quando Minas Gerais foi sucateado e foi vendido, ele foi pego surpreendido num pequeno bote, que ele foi até o Minas Gerais, e estava lá passando a mão no navio. Quer dizer, era uma das paixões da vida. Hein? Passando a mão no casco. Era uma das paixões da vida dele. Depois morreu e depois virou a famosa canção do João Bosco, né? O Mirante Negro. O Almirante Negro. Aí ficou. E foi transformado em herói do movimento negro. Me conte uma coisa. A Marinha, até hoje, preserva uma certa distância, um oficialato nobre, né? E uma soldadesca plebeia, né? São heranças desses tempos terríveis. E essa história talvez é uma tragédia que a gente pode colocar junto de, sei lá, a Guerra do Paraguai, Canudos, Contestado, essas tragédias militares brasileiras que tiram do nosso exército a legitimidade de usar o adjetivo glorioso. Mas, além desse ensaio dos pontos e bordados, me chama a atenção um outro ensaio importante, muito citado, do seu livro a respeito do Oliveira Viana. Oliveira Viana é uma personagem assim, muito presente na minha vida de jornalista, porque
era editorialista do Estado. O chefe dos editorialistas do Estadão era o Oliveiros Ferreira, que era uma espécie de exegeta do Oliveira Viana, né? Professor da Universidade de São Paulo, doutor, né? E então se falava muito em Oliveira Viana. O Oliveira Viana tem uma influência muito grande na sua formação escolar, Zé Murilo? Não, particularmente não. Eu estudei, escrevi uns 2 textos sobre ele, um está nesse livro, mas foi que eu li Oliveira Viana, mas em 64, parte dos intelectuais, defensores do golpe, que era um pensamento conservador, sem dúvida, era Oliveira Viana. E eu resolvi ler a obra e vi que realmente era uma interpretação do Brasil sob um viés conservador, mas tinha umas ideias interessantes. O grande problema dele, quer dizer, a parte que talvez tenha atingido mais a avaliação dele foi, num dos livros dele, sobretudo no prefácio ao Censo de 20, que ele tinha realmente, de acordo com o que se pensava na época, uma visão racista da história. Agora, mas ele era heterodoxo em relação aos racistas propriamente europeus. Eles eram contra todo tipo de mestiçagem, porque nas mestiçagens as duas raças perdiam valor, deterioravam-se as duas raças. Então, eles eram totalmente contra a mestiçagem. E Oliveira Viana era um grande defensor da mestiçagem. Daí a ideia dele do branquear. Ele próprio era na realidade, um mestiço, né? Nesse sentido, que se usava na época essa terminologia. Então, aí ele era muito heterodoxo ele, em relação ao racismo, mas ficou marcado como, né, um pensador que teria influenciado o golpe de 64, etc. O que o que eu tentei fazer no primeiro artigo é dizer que ele tinha sido mandado ao inferno. Eu tinha feito uma visita a ele no inferno para discutir com ele, conversar com ele. Então, havia, na época, eu lembro de um artigo de uma colega, alguém citou Oliveira Viana, ela escreveu, né? Que é isso, companheiro? Você está citando Oliveira Viana, era um veto total. Então, tem que nesses exames históricos, a gente tem que se colocar na época, no ambiente da época, e ver como é que se encaixava o pensamento das pessoas na época. E qualquer autor, uns 20, 30 anos depois, eu mesmo, certas coisas que eu escrevi, já hoje eu provavelmente não escreveria mais. Então, essa intolerância que era dos dois lados afetou muito a Oliveira Viana. Depois, realmente, nos últimos tempos, começou não quero dizer que foi esse artigo meu que começou a virada, mas hoje ele é estudado seriamente por todos aqueles que se interessam pelo pensamento político brasileiro, colocado no seu contexto, no seu momento, né, mas levando em conta as ideias dele, que na época eram inovadoras. Essa talvez é uma das grandes manias horrorosas de você não contextualizar a pessoa no seu tempo. Exigem tanto que você contextualize as frases, ninguém contextualiza o tempo. Essa sua análise do Oliveira Viana é rica, inclusive, nesse sentido. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma das suas especialidades, que é a análise da retórica. E eu queria saber como é que o senhor hoje vê a retórica do presidente Jair Bolsonaro, que é uma retórica, digamos, revolucionária, pelo menos pioneira. Nunca nenhum presidente ou nenhum líder político usou esse tipo de retórica antes, né? Eu estou lendo um livro, aliás, eu já li esse livro, um livro do Antônio Scurati, chamado M. Livro de quem? Sobre Mussolini. E o Bolsonaro ele gostaria de parecer com Hitler, mas ele parece muito com Mussolini. Sempre que Mussolini era um jornalista, um cara culto, né? Um bom orador e tal. Mas como é que o senhor, agora, principalmente depois do episódio de 7 de setembro, né? Das frases famosas dele aí, como é que o senhor encara
entrada da política brasileira, que não tem nada a ver com integralismo. O Plínio Salgado era um intelectual. Né? O livro dele, Da Vida de Cristo, é um belo livro. Né? Não tem nada a ver com isso aí, essa desmoralização da linguagem. Não tem a ver, mas tem a ver com a retórica de líderes fascistas, né? Certamente do Mussolini, do próprio Hitler. Você vê hoje gravações do Hitler, quer dizer, era uma série inclusive de inverdades, uma interpretação da história no caso dele. Não é o caso do Bolsonaro, mas, por exemplo, o caso do racismo do Hitler, de criar ameaças, no caso dele totalmente falha, mas criar é uma coisa de inimigos, criar inimigos e atacar inimigos, inventar inimigos, que hoje por exemplo, o caso hoje de usar comunismo hoje como inimigo, chamar os adversários de comunismo, é uma coisa absolutamente mentirosa, absurda, né? Não existe. Qual é o perigo comunista hoje, né, no Brasil? Na época de 64, fazia certo sentido por causa da Guerra Fria. Mas hoje faz sentido nenhum, mas se inventa isso e há gente que acredita nisso. Isso aqui é o que é espantoso, mas que é típico de líderes carismáticos do mal, que é o caso dele. É um espanto. Aquela onda, no 7 de setembro, aqueles centenas, havia milhares de pessoas, tanto em Brasília como em São Paulo, que realmente, né, acreditavam no que se estava dizendo, que recorrer a medos das pessoas, que são medos que vêm de outra raiz, mas que você escolhe um bode expiatório, escolhe um inimigo para polarizar a situação. Esse é um tipo de retórica desses líderes autoritários, e mesmo, no caso do Bolsonaro, com uma orientação autoritária e, eventualmente, fascista muito, muito, muito claro. Então, outra coisa, há também que me chamou muita atenção no dia 7. Aí não tem muito a ver com retórica, mas tinha a ver com o problema das cores. Né? A gente via as manifestações em São Paulo e em Brasília, todas as manifestações pró-Bolsonaro eram verde e amarelo. E mostravam manifestações contrárias, tanto no Rio como em São Paulo, muito menores, e a cor que dominava era o vermelho. Eu chamei a atenção para isso, inclusive para a pobreza dessa manifestação. Comparando, ela, de certa forma, elas atenuaram o malogro das manifestações bolsonaristas, que foram pouco concorridas e foram tidas como muito, porque comparadas com ela. E esse uso do vermelho é de uma burrice elementar, porque a esquerda está entregando de bandeja e de graça ao Bolsonaro as cores da pátria, no dia da independência. Né? É de uma burrice, de uma feiura. E você vê a manifestação do Bolsonaro. Eu conversei com o nosso querido amigo Flávio Tavares, e ele dizendo que ficou impressionado com a beleza da imagem dos bolsonaristas, e eu fiquei mais impressionado com a pobreza, a miséria da estética vermelha, né? Desses partidecos aí, de esquerda, PCdoB e tal, fizeram essas manifestações desastrosas. Né? Eu usei a seguinte imagem, professor Zé Murilo. Eu disse, olha, o Bolsonaro deu um tiro do peito, mas a esquerda desviou o revólver e ele acertou o pé, porque a esquerda o tem ajudado muito nesse processo. Mais ou menos isso é o que você falou aí, né? Eles sequestraram as cores nacionais. E a oposição confirmou o sequestro, botando o vermelho como... Eu via nessas manifestações de oposição enormes bandeiras da CUT, né? Em vermelho. Ora, bolas, isso é realmente consolidar o sequestro, né, das cores nacionais. Eu acho que isso me chocou profundamente. Né? Claramente, essa coisa não é Brasil. Né? A outra, bem ou mal, tinha a ver com o apelo nacional. Mas essa outra não era o Brasil. Esse medo do comunista
é um medo católico, né, de 64, a Marcha de Deus pela Família. Tá? É um medo cristão, né, do ateísmo, comunista come fígado de criancinha. Não tem mais sentido nenhum isso. Até porque, Zé Murilo, eu não sei se você concordaria comigo, mas o Bolsonaro faz muita questão de se conectar com os militares de 64, mas ele era golpista contra 64. Ele não tinha nada a ver com Boberi, Geisel, Castelo Branco, não. Ele tem a ver com esse general aí, o Augusto Heleno, que era ajudante de ordem do Silvio Frota, um frotista fracassado, né? Um golpista fracassado. Então, esse golpe que o Bolsonaro engendra não tem nada a ver com... Ele usava as fotos... O cara que substitui o gabinete lá tem umas fotos de todos os presidentes militares. O penúltimo deles, o Geisel, disse que ele era mau militar naquele livro famoso do FGV. Por isso, ele era um terrorista que tentou botar bomba nos quartéis, reclamando de soldo. Então, não tem nada a ver com 64. O medo do comunismo é uma espécie de herança cristã, não é não? Eu acho que isso eu acho que aí há muita manipulação, né? Porque eu fico perplexo se as pessoas acreditarem que há hoje perigo comunista no Brasil, né? O que ele hoje se considera comunista são as mudanças nos costumes e nos valores que estão atingindo todo o Ocidente, né? Que tem a ver com identidades sexuais, tem a ver com combate ao racismo, tem a ver com as mulheres, de emancipação das mulheres, tudo isso que para os tradicionais cristãos tradicionais, e agora, sobretudo, os pentecostais, né? Eu acho que isso aí é uma mudança muito grande, porque eles são muito mais radicais, intolerantes do que os próprios católicos, né? Há católicos assim, mas o catolicismo em geral é muito mais. Em 64 teve impacto, mas aí sim, aí havia uma Guerra Fria. Havia uma União Soviética, e eu me lembro, eu vivi isso na época das grandes marchas da família com Deus pela liberdade. E vi uma cena curiosíssima. Eu era aluno em Belo Horizonte, da Faculdade de Ciências Econômicas, e o Brizola ia fazer uma palestra em Belo Horizonte, no Secretaria de Saúde, que é um prédio enorme, um auditório enorme, no centro da cidade. E eu era estudante, militante, né? E fomos à favela, juntamos gente, juntamos povo para assistir o comício do Brizola. E eu fui, né, com meus colegas, e fui tentar entrar no auditório, que era para mais de 1.000 pessoas. O que eu vi foi a mesa, todo o auditório tomado por mulheres, e a mesa ocupada por mulheres que sacudiam terços. Tinha sequestrado a palestra. O Brizola chegou no saguão, viu aquilo, ele não era bobo, né? Falou algumas palavras e caiu fora. Mas, veja bem, havia esse ambiente, né, de receio, aí sim, de católicos, naquele momento, mas, de novo, o ambiente da época era totalmente distinto. Fazer isso hoje realmente é uma enganação, que a gente usa uma falsidade que é usada de propósito. Bom, se tem gente que acredita que a Terra não é redonda, o que você vai... Que a vacina mata, não salva? Murilo, a Isabel vive aqui insistindo comigo que não há comparação histórica para explicar o Bolsonaro. A única que me ocorre, eu li faz algum tempo, quando o Zé Mário relançou Alma do Tempo, do grande livro do Afonso Arinos. O Afonso Arinos de Melo Franco. E aí o Afonso Arinos começa o livro, ele na juventude, ele praticamente adolescente, quando o pai foi presidente, de fato, do Brasil, quando descobriram que o Delfim Moreira era doido. E aí mandaram chamar o Epitácio, lá em Haia, né? Eu sou fã de Afonso Arinos, e o livro é maravilhoso, apesar de muito grosso também, como o Luiz Curati, mas talvez a única similitude que a gente pode encontrar com o Bolsonaro na história do Brasil
é um doido, muito embora que eu não acredite que o Bolsonaro seja doido. E o Delfim era um santo, era um doido manso, né? Não, doido manso, né? Realmente não tem perigo nenhum, né? Agora, não sei, aí são psiquiatras que têm que analisar, analisar este lado. Eu acho que realmente eu trabalho para psiquiatra, né? Eu não sei como explicar isso. Mas o que interessa, Neumann, não é tanto o Bolsonaro, é o fato de que ele ganhou uma eleição, o fato de que milhões de brasileiros votaram nele. E é um fato de que hoje, até hoje, bom, as pesquisas dizem que o apoio caiu muito, que é em torno de 25%, mas encheu Brasília e a Avenida Paulista. Então, o fato de que a gente que apoia, aí sim é que está, a meu ver, na chave do problema. E um cara pode falar isso, eu vou falar, é um doido, deixa para lá, né? Não liga. Mas não, a gente que acredita nessas coisas. Isso é que eu tento, me pergunto a mim mesmo, por quê? Porque a gente que apoia. Eu imagino que uma eleição hoje ele certamente perderia, mas é capaz ainda de fazer esse tipo de mobilização. Eu acho que eu fico tentando ver se isso tem a ver com 2013. Né? Eu acho que o ódio de políticos que estava presente em 2013, eu acho que parte disso continuou, né? Que é uma classe média, né? Não alta, também não é operariado, ele não tem nenhuma liderança entre operariado, entre os pobres. Quer dizer, é um setor de classe média, muito religioso, sobretudo agora pentecostal, e com essa ideia de que político não é confiável, quer dizer, os políticos são todos corruptos, etc. Ironicamente, a família do Bolsonaro agora entrou Toda nessa. de político, todinha. Ele, 30 anos de política. Os Isso filhos mesmo. só foram políticos, todos funcionários do Estado. E agora ameaçados de processos e tudo. Né? Pois é. Olha, Então, pode falar, fala. não, é isso que eu acho que talvez é este grupo de pessoas que são inseguros, né, que tiveram, talvez, né, um avanço durante o governo, sobretudo o governo Lula, etc. Houve um aumento de renda, melhorou muito, melhorou não, ampliou bastante o acesso à universidade, ao ensino médio. Eu acho que aí cresceu um grupo de gente, né, já com mais consciência do que se passava, e com essa ojeriza a políticos. Quer dizer, são insatisfeitos e que isso deve fazer parte dessa. E aí, com o apoio de pentecostais, deve ser por aí que se forma este grupo de apoio a ele, que não tem nada a ver nem com a classe alta, nem com os pobres. Fica aí no meio do caminho com essa. É um país em que eleitoralmente dos mais democráticos do mundo, porque pessoas de 16 anos podem votar. Os mais democráticos do mundo. Analfabeto. Analfabeto pode votar, e tudo isso. Agora, você vota num deputado, no mês seguinte você pergunta quem é, muitos já não sabem quem é, e que entra no grupo dos corruptos, não são todos corruptos. Mas as pessoas não votam. Né? Vota porque tem que votar. Eu acho que o obrigatório do voto tem um pouco a ver com isso. Mas, no dia seguinte, ele já xinga o eleito de corrupto. Então, é uma democracia que não produz representatividade. Quer dizer, nós temos hoje quantos milhões? Pessoas que precisam de ajuda hoje. Pessoas que precisam de ajuda hoje. O cálculo é de 60 milhões, mais ou menos. É uma coisa absurda, né? Um país que está no 84º lugar de desigualdade no mundo, tem essa massa de gente que vota, mas não se vê da parte dos representantes
uma política que seja, né, que beneficie esta massa de gente, a não ser votando medidas paternalistas, né? Dar uma ajuda aqui, uma ajuda ali, mas não nada que seja estrutural, quer dizer, nada que seja implique em mudança realmente de redistribuição de renda no país. Então, a nossa democracia, o voto não reflete, a ação dos políticos não reflete o votante, né? As necessidades do votante. É um dos enigmas de nossa democracia que acaba produzindo esta rejeição dos políticos e agora a rejeição a um político que se mostra exatamente corrupto como os outros. Eu voto há bastante, tenho 70 anos, voto há bastante tempo. Nunca votei nulo, mas sempre votei mal. Sempre votei mal. Quando perdi, sempre votei mal, porque o eleitor não escolhe nada. Quem escolhe são os chefões dos partidos, e o eleitor é obrigado a escolher entre o pior e o mais pior, né? Agora, eu queria te fazer uma nova cutucada histórica. O meu amigo Antônio Lins, poeta e filho do poeta Wilson Lins, grande amigo do Ariano Suassuna, que era meu amigo, me telefonou para que eu prestasse atenção na semelhança entre o que o Bolsonaro fez e o que o Jango fez em março de 64. E eu fui correndo para o Google e li o discurso das reformas de base. O discurso da reforma de base é um belo discurso, muito bem escrito. Me disse o Zé Mário que foi o Darcy Ribeiro que escreveu. O Flávio Tavares, que era mais ligado ao Jango, me disse que não, o Jango improvisou. Mas aí o Zé disse, não, naquele tempo eles costumavam decorar texto diante do espelho e fingiam que improvisavam. Não interessa, é um belo discurso, mas é um discurso completamente o antônimo do que o Jango era. Um discurso meio golpista, bastante assertivo, quanto que o Jango era conhecido pelo fato de deixar os fatos resolverem por ele. E aí eu encontrei essa ligação entre a maluquice, não é uma maluquice, entre a provocação do Bolsonaro no 7 de setembro e o discurso da sexta-feira, 13 de março de 1964. Quer dizer, será que nós estamos vivendo aquela frase famosa com que o Marx abriu o 18 Brumário? Né? A história se repete, a tragédia se torna farsa. Bom, como historiador, eu realmente não gosto dessa frase, né? Eu acho que nada se repete, né? A história é um movimento. A história é um movimento que, né, há coisas eventualmente comparáveis, mas são momentos distintos. Esse discurso do Jango, em 64, o que me admira no Jango foi ele entrou num momento de quase que de suicídio político, né? Ele apoiar os sargentos, por exemplo, apoiar os marinheiros, tudo isso era, né? As informações que seus auxiliares civis de informação passavam para ele sobre o exército e tudo era totalmente equivocado. E alguém me disse, não, um chefe do Serviço de Segurança, eu entrevistei o chefe de Serviço de Segurança do SNI da época, entrevistei era um oficial da Marinha. Ele me disse, olha, a gente passava essas informações para o Jango. Jango, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você vai atingir a hierarquia das suas armadas. Isso, não, mas eu devo muito aos sargentos, etc, etc. É uma situação realmente curiosa, que ele parecia que estava caminhando não teve a coragem do Getúlio, né, de se matar, mas estava realmente caminhando numa coisa quase que suicida, competindo com o Brizola. E no discurso dele, eu acho que era diferente, porque era um discurso com programas claros das reformas de base. Isso eram programas políticos que despertavam uma reação. Isso eu vivi isso na época. Por exemplo, o tópico da reforma agrária, isso era todos os fazendeiros do Brasil queriam matá-lo, né, por causa disso, porque atingia realmente interesses coletivos. Eu só não entendo realmente aí esse comportamento dele, que foi realmente na direção de que os inimigos queriam. E
No último, já começada a revolta em Minas, Peri Bevilacqua, o general, comandante lá de São Paulo, disse, Leo falou para ele, falou, Jango, faça um discurso rejeitando essas propostas, rejeitando a CGT, essa coisa toda, que eu não vou aderir. Amaury Cru era compadre dele. Amaury Cru. Pediu ele, não faça isso, não sei o quê. Se fizesse, já teria. O segundo exército era um dos mais, logo depois do primeiro, era o mais forte no Brasil. Ele não aceitou, não sei o quê. Aí realmente não teve. A saída dele foi totalmente inglória. A saída do Getúlio foi gloriosa, né? Gloriosa, e reverteu a situação na mesma hora. Estavam mandando no dia seguinte e Lacerda tinha que esconder, sair correndo no dia seguinte do golpe, porque a reação popular foi violenta contra. Foi violentíssima. Queimaram os jornais, o enterro foi uma coisa fantástica, né? Mas o Jornal do Partido Comunista tiveram que recolher todos os jornais, porque tinham feito também uma das suas especialidades, você enfrenta brilhantemente a questão militar, né? Nós estamos aí diante de uma questão militar, né? Nós estamos diante de um militar terrorista antimilitar que foi convidado a se retirar do Exército, que está dando empregos bastante bem remunerados a generais da ativa e da reserva. Qual é a sua visão de hoje em relação às Forças Armadas com esse... Você conhece o livro do Luiz McLuff de Carvalho, O Capitão e o Cadete e o Capitão, não? Sobre o Bolsonaro? O livro do Luiz McLuff de Carvalho sobre o Bolsonaro, O Cadete e o Capitão. É um livro que ele mostra, que ele fala do processo em que o Bolsonaro foi absolvido por 8-4 no Superior Tribunal. Qual é a sua visão de grande especialista nas Forças Armadas, do papel das Forças Armadas na crise de hoje? É uma questão complexa. Eu comecei a estudar Forças Armadas depois de 64. Eu era um aluno e veio o golpe, que foi tinha apoio popular e apoio das classes médias, tudo. O golpe em si foi civil-militar, né? E depois o governo foi se transformando em governo militar, mas o golpe havia multidões, né, desfilando na rua a favor do golpe. Mas foi dado, e, sobretudo, a decisão, que foi o próprio Costa e Silva que insistiu: desta vez não vamos sair, desta vez não vamos derrubar o governo e entregar para os civis. Ele disse isso explicitamente, era o ministro da Guerra. Desta vez nós vamos ficar. Isso era inédito, completamente inédito. Então, eu falei, bom, é preciso estudar esse ator político, né, que a gente não sabe o que não sabe, ninguém previu esse tipo de reação. E foi aí que eu comecei a estudar as Forças Armadas, desde a sua formação, mas, sobretudo, desde a República. E percebi que, a partir de 30, sobretudo com o general Góes Monteiro, desenvolveu essa ideia. O Góes tinha uma famosa, que eu gosto de citar: é preciso acabar com a política dentro do Exército para se fazer a política do Exército. O Góes disse isso, né, logo depois de 30. E passou a vida dele tentando conseguir isso, e conseguiu, em boa parte, transformar o Exército, sobretudo o Exército, num ator político, e, para isso, precisava tirar a política fora. O Estado Novo foi isso. A Constituição do Estado Novo tirava dos militares até o direito do voto. Não podiam votar, para tirar totalmente a política do caminho. Depois, em 1945, voltou um pouco o conflito dentro do Exército por causa da Guerra Fria, da Guerra da Coreia, etc. Mas em 64... Aí veio o enterro do Canrobert, né? Aí veio o discurso de uma média. Uma média. E o Lott ainda segurou,
Porque o Lott era o militar mais profissional, dos mais profissionais que a gente tinha. Militar profissional, eu chamo, uma força armada profissional, o que é? É uma força armada que não se mete em política, né? Ela se mete apenas com os trabalhos profissionais dela. Nós não temos até hoje, né? Marinha se aproxima disso, mas o Exército certamente não. Mas, enfim, em 64 houve expurgos enormes, expulsaram todo mundo, boa parte dos oponentes, e transformaram realmente o Exército num ator político unificado. E aí sim entra a maior dificuldade, quer dizer, eles passavam pela... O pessoal que passa pela AMAN é minoria dentro do Exército, né? Hoje é minoria absoluta, quer dizer, a maioria não é combatente. Mas quem dá a política, quem manda realmente dentro, são os combatentes que passam pela AMAN. E por lá passou o Bolsonaro, ainda durante a ditadura. Não, o que me pergunto, eu depois... esse livro sobre os militares saiu no começo deste século, editado por tinha uma editora que editava, e ela depois desistiu de reeditar, porque todo mundo estava crente que o problema tinha acabado. O problema dos militares tinha acabado, até que, de repente, voltou tudo. Então, a saber agora até que ponto a cabeça... Eu creio que a cabeça de alguns generais hoje, você sabe quem são, estão ainda formadas na escola militar durante a ditadura. Eles têm uma cabeça ainda, né, voltadas para aquele general Heleno e outros desse tipo. E Bolsonaro, que era capitão na época, mas foi formado neste momento em que havia professores na escola militar de Agulhas Negras que tinham combatido a guerra lá no norte do país, né? Então, era gente mesmo de linha dura. Eu creio que Bolsonaro pegou ainda essa. Agora, se você me pergunta qual é o ambiente hoje, não na cúpula, é mesmo na cúpula, eu creio que esse grupo é minoria no alto comando, né, das Forças Armadas. Mas, para baixo, eu digo que não sei, não temos pesquisa. Eu tenho na Marinha, pesquisa na Marinha, em que o resultado é bastante positivo, né? Eu dei aula na Escola de Guerra Naval e a postura, digamos, civilista no oficialato da Marinha hoje é bastante forte. Mas no Exército, não. E o Exército que é oficial, que é o mais importante, porque a Marinha fica lá no mar, a Aeronáutica está lá voando. Mas quem controla realmente o país é o Exército, né, com os quartéis e tudo. Então, eu acho que aí a minha hipótese otimista é que há aí ainda esse resíduo, né, de 64, nestes oficiais que foram formados ainda naquele período, mas que as novas gerações, digamos, de coronel para baixo, tenha já uma cabeça diferente. Mas não sei, porque agora eu não tenho pesquisa sobre isso, nem colegas têm muita pesquisa sobre isso. Então, a minha impressão é que é um resto desses oficiais que passaram pela AMAN durante a ditadura, como é o caso do Bolsonaro. Você, talvez, como jornalista, saiba até mais do que eu, tenha mais informações do que eu sobre, né, o que se passa dentro dos quartéis. Neste grupo, combatentes. Os outros não, hoje está cheio de... As mulheres entraram, está mais democrático, tem mais negros, tem mais mulheres, combatentes só agora. Pobres, tem mais favelado. Então, que, né, talvez isto... Mas eles, como eu disse, eles não mandam. Mas são oficiais. São oficiais. Só agora que o Exército admitiu mulheres em Agulhas Negras. Enquanto que a Marinha Aeronáutica já admitiram há mais tempo, já tem combatentes, mulheres combatentes. Mas o Exército só agora é que admitiu. Então, isso tudo, eu acho que ajuda a transformar um pouco a mentalidade. Mas esses fatos recentes mostram que a ideia, e esse debate sobre a Constituição, por exemplo, o papel dos militares na Constituição, ele cita o tempo todo o famoso artigo da Constituição que fala sobre o papel das Forças Armadas. Eu não sei se você já prestou atenção, ele é um artigo desastrado. Desastrado. Tem nada a ver. Não, porque ele diz o seguinte,
Forças Armadas estão sujeitas ao presidente da República. Primeira parte. As Forças Armadas têm que garantir os poderes constitucionais. Segunda parte. Desde que convocada por algum dos poderes. E terceira parte, tem que garantir a lei e a ordem. Olha, são três coisas que não é questão jurídica, não é uma questão quase que de português, né? De lógica e de português. Como é que você pode obedecer a um poder e garantir a autonomia dos outros poderes? Não é possível, né? E com isso justificam isso agora mesmo, dizendo a nossa missão constitucional. E o que é? É garantir os poderes. Não, alguns usam... Não garanto. Não, alguns usam a palavra, usam a ideia de poder moderador, mas eu comparei o artigo da Constituição Imperial sobre o poder do imperador. E esse artigo da Constituinte, o poder do imperador era garantir a harmonia dos poderes. O poder moderador do império. O artigo atual, as Forças Armadas têm que garantir. É a mesma coisa, a mesma coisa. Pessoas ficam furiosas, dizendo, sim, mas não sei o quê. Mas cabe essa interpretação, né? Cabe essa interpretação. Então, eu acho que, realmente, o papel de tutela da República está enraizado dentro do Exército. Nós somos os protetores. Criaram a República num golpe, né, em 69, e se acham realmente responsáveis pela República até hoje. E voltou, para a surpresa de todo mundo, a essa mesma mentalidade, que somos responsáveis pela harmonia dos poderes. Isso faz parte de nosso papel. Ora, não. Eu tenho um monte de perguntas para lhe fazer, mas já tomei tempo demais. Então, eu vou resumir todas o seu interesse, que também é o meu, é a cidadania. Como é que está a cidadania no Brasil hoje, a seu ver? Quer dizer, nós evoluímos ou involuímos no direito do cidadão? Olha, eu fiz um livrinho sobre isso, dividindo de acordo com um autor em inglês, a cidadania em várias dimensões, né? Quer dizer, uma cidadania política, uma cidadania que pega direitos políticos, pega direitos civis e pega direitos sociais, e hoje pega ainda esses direitos difusos, né? que meio ambiente, essas coisas todas. Nós tivemos um percurso muito, muito curioso. Quer dizer, o percurso clássico foi em inglês, né? Você começa com os direitos civis, quer dizer, a liberdade de organização, expressão, isso leva a formar partidos políticos, aí vem os direitos políticos, e, posteriormente, via partidos políticos de esquerda, etc., vem a importância dos direitos sociais. Quer dizer, uma lógica muito, muito clara. Nós invertemos tudo. Quer dizer, os direitos sociais no Brasil, quem primeiro se preocupou com direitos sociais foi a ditadura de Getúlio Vargas. E começou. Quer dizer, quando não havia direitos políticos. Então, o Getúlio com isso que foi a razão do divórcio entre ele e as Forças Armadas, né? Porque foi o Exército que garantiu o Estado Novo. E ele era assim, mas quando ele começou digamos, tem um colega que gosta de usar essa palavra, interpelar as forças, o operariado, aí começou o divórcio, né, com o Getúlio, mas feito durante uma ditadura. Perdemos sem direitos políticos. Voltaram os direitos políticos, de 45 a 64, mas pouco foi feito em direção aos direitos sociais. Embora, na prática, os sindicatos estavam ali, estavam atuando, havia realmente um experimento democrático interessante, né, até 64, que era... formavam-se partidos. Os partidos de 45 a 64 tinham ideias, tinham programas, o PTB tinha ideias, tinha programas, tinha tudo, a UDN tinha, o PSD tinha. Então, era um início realmente de uma formação de partidos sólidos, que em 64 veio botar por água abaixo, e teve os partidos fictícios, e depois criaram-se partidos, mas hoje, por exemplo, partidos ideológicos que hoje praticamente quase não tem mais, e são 30 e tantos partidos, é uma coisa totalmente fragmentada, o que faz com que a democracia funcione muito
muito mal entre nós. Os direitos que eu acho que até hoje não conseguimos implantar foi o que primeiro apareceu na Inglaterra, que é o direito civil, isto é, igualdade perante a lei. Isso nem se fala hoje, a igualdade perante a lei inexiste no Brasil. Há uma grande massa da população que está totalmente desprotegida, não tem como se defender, não tem como pagar um advogado, está submetido à violência da polícia, e são milhões de cidadãos. Então, invertemos totalmente a perspectiva e com um dano muito grande para a própria democracia política. Eu tinha um pequeno episódio, depois você pode cortar, eu só vou contar. Eu tinha um sítio aqui perto do Rio e fui lá um dia de carro, me pararam, pediram para levar uma senhora ao hospital. Eu parei, levei a senhora ao hospital e que a casa dela tinha sido invadida pela polícia e ela sofreu ela cardíaca, né? E eu perguntei ao médico não, ela era cardíaca, ela podia ter uma certa ia até morrer, não sei o quê. Na volta parei na polícia. Aí o policial já veio em direção a mim e falou: eu estava de carro, né? Disfarçado de camponês, mas com mãos não calejadas, chapéu de palha na cabeça. E ele virou para mim e falou: pois não, doutor, o que o senhor deseja? Eu anotei a palavra doutor. Falei: que diabo é isso? Me chama de doutor. Aí eu vi, né? O cara viu a cor, os dentes, né? A pele, tudo isso, o carro. E já me classificou, é doutor. Eu falei, contei o caso, ele falou: não, doutor, fomos nós que fomos lá, eu que fui. Mas nós não arrombamos a porta da casa. Foi o meu peso sobre a porta que fez com que a porta se abrisse. Mas vimos que a senhora era crente, não batemos. Eu anotei a palavra crente. E depois falou: pois você sabe, doutor, ali era lugar de macumba. Naquele lugar, e a acusação era um roubo de um galo. Clássica, roubo de galinha. Mas aquilo ali é ponto de macumba, não sei o quê. Anotei a terceira palavra, macumba. Depois escrevi um artigo sobre isso. Quer dizer, este policial que está em contato constante com a população, ela dividia a população em 3 categorias, né? O doutor, o crente, crente e o macumbeiro. Quer dizer, o doutor é uma pessoa que está lá em cima, né? Se defende tudo, está quase que, em alguns casos, acima da lei, porque tem dinheiro para pagar, advogado, etc. Tá aí. O crente era aquele que você dá um crédito inicial, quer dizer, não entra batendo, etc. Mas que e o macumbeiro que você já entra batendo, porque ele está abaixo da lei, né? Então, isso é retrato dessas comunidades. São milhões e milhões de pessoas que vivem aqui no Rio, pelo menos, que eu conheço melhor, ao redor, na Baixada Fluminense, que estão totalmente fora da proteção da lei. Eu cheguei a falar lá uma hora assim: mas tem roubos aqui, mas por que não ligam? Eles riram da minha cara. Naquela época não tinha celular ainda. Olha, se eles perceberem que alguém está ligando para a polícia, imediatamente essa pessoa será morta. Então, talvez esse seja um dos problemas maiores nossos. Não começar com os direitos civis, começar com esses outros direitos. Um deles tem a ver com voto, tudo bem. O outro que é social, que há uma tentativa desde Vargas, até durante o governo militar, várias medidas de promoção social, e depois nos governos do PT. Mas os direitos civis, até hoje, a meu ver, né? E aí tem um eleitorado, tem um povo, um eleitorado que, digamos assim, não tem os instrumentos para se fazer, nem mesmo de se defender dos crimes, das injustiças, das violências, etc. Eu acho que aí tem um problema sério e isso só se resolveria com muito mais educação, com muito mais proteção. Mas no Rio, como você sabe, hoje são as milícias, né, e o tráfico que domina todas essas comunidades. Que cidadão é este? Né? Que cidadão é este? Não tem nenhum instrumento, não tinha
em um poder. Não tem que a frase da moda algum tempo atrás, que é o empoderamento, né? Que é, eles não têm isso. Então, algo que, ao lado da marginalidade social, isto é, outro dia, nós somos o 84º país do mundo em desigualdade, desigual. 84º. E pobreza, né? Isso em desigualdade, ou nem pobreza. Esse é o Gini, 0,4. E o Gini, nós estamos lá embaixo também, na coisa de desigualdade. Então, como é que faz? Crescendo a 1% ao ano. Com esse auxílio emergencial agora, chegaram a calcular mais ou menos mais de 50 milhões de pessoas. Acrescentando as famílias, dá mais ou menos, o IBGE tem esse dado, dá mais ou menos a metade da população, com necessidades de auxílio para sobreviver. Crescendo a 1% ao ano. E brigando por coisas que não têm nada a ver com isso. Eu confesso que pode ser idade, mas vendo esse panorama e esse tipo de política que a gente está fazendo, e esse tsunami que está se aproximando de nós, que é esse imenso peso da desigualdade, são cidadãos que que não conseguem se sustentar, desemprego, subemprego, não empregáveis, a tecnologia está desempregando também muita gente. Como é que faz com essas multidões? Quer dizer, a China fez com a ditadura, né? Enfrentou e incorporou milhões. Né? Mas fazer isso numa democracia e uma revolução de estilo distributivista entre nós é inviável, né? Hoje não se dá para pensar nisso. E deve ser idade, mas realmente, em relação a isso, fico muito pessimista, porque essa crise política vai passar. Quer dizer, isso aí, em 2 anos, a gente tem uma resolução qualquer em relação a isso. Mas essa outra, não. Essa outra está aí para... Se aprofundando. Agora tem uma nova categoria no IBGE, os desalentados, né, professor? Já desistiram. E já desistiram o quê? Na epidemia, descobriram essa gente e começaram a distribuir. Correto, né? Tem que dar auxílio. Corretíssimo. Correto. Mas, crescendo a 1%, de onde vai tirar esse dinheiro? Desculpe. E fazer isso permanentemente, sem crescimento, com uma desigualdade de salário escandalosa, né? Escandalosa. O salário mínimo com um pouco mais de R$ 1.000, e o teto salarial dos juízes, 37, né, por aí, R$ 1.000. Essa distância, eu creio que poucos países têm essa distância entre, talvez a África do Sul, não sei, essa distância entre o maior salário e o menor. É uma enorme... Eu sou privilegiado com o meu salário de professor. Certamente estou no topo da nossa escala, ganhando o salário de professor universitário, que não é grande coisa. Mas não só os juízes, não só isso, mas os penduricários que existem, que fazem com que alguém ganhe 40, 50 mais reais. Então, não é um cenário que possa nos dar esperança de que a gente possa sair da política, crise política, vamos sair. Mas dessa outra, eu creio que não sei se o país tem... Que futuro que nós podemos ter com esse tipo de situação. Bom, uma coisa, talvez opinião de velho, mas está aí, são dados concretos que estão aí. Né? Isso aí. Aqui eu tinha mais umas 2 horas de conversa com o professor, mas ele tem o que fazer. Eu também um pouco, mas ele muito mais do que eu. Então, eu agradeço demais a sua participação, uma entrevista brilhante, como sempre. Meu brilho só está na careca. Permanente a sua amizade, a sua facilidade de acesso e a sua disposição em conversar
com os nossos 323 mil inscritos aqui no canal José Neumann Pinto no YouTube e no blog do Neumann no Instagram. José Murilo de Carvalho, 82 anos muito bem vividos. Olha, e nos próximos 82 eu quero ir à festa. Hein? Bom, se você tiver transporte para onde eu estiver. Até mais, então. Prazer e obrigado. Obrigado a você, Neumann, pelo papo agradável. Papo agradável. Bom. E o meu brilho só está na careca. Como eu digo sempre, em pé! Em pé já. Em pé já.